Boa tarde a todos, a todas. Já estamos ao vivo agora. É mais uma live, não é? A gente tem feito essas lives todos os dias, às 16 horas. E hoje o tema é importantíssimo. Ana Luísa Ribeiro Lins, entrando na sala. Muito obrigado, seja bem-vinda. O tema hoje é intolerância religiosa. Todo mundo tem que debater, todo mundo tem que discutir, se aprofundar, tá? A Irla Carvalho, seja bem-vinda, querido. O professor Ricardo Jorge, que é o nosso convidado de hoje, já entrou na sala. Jamiles, Gabi, seja bem-vinda. Eu peço a vocês que estão entrando, com exceção do professor Ricardo, né? Que já podem mandar esse foguetezinho aí, ó, convidando os colegas e apertando no coração, que é para dar mais visibilidade à nossa live de hoje, cujo tema é intolerância religiosa, um tema fundamental, tá? Agradeço a entrada das pessoas. Luiz Gabriel, entrou aí uma pessoa com pelo e-mail, né? Não dá para ver qual é o nome da pessoa, mas as pessoas que forem entrando podem ir deixando, tá? O seu nome na caixa de mensagens, não esquecendo que perguntas é aqui, ó, na caixinha de interrogação, tá bom? Aguardando aí o pedido de entrada do professor Ricardo Jorge para que a gente possa iniciar a nossa conversa, o nosso diálogo super importante hoje, que é sobre intolerância religiosa. Bom, é um tema muito sensível, né? Inclusive ontem à noite a gente conversou, eu e o professor Ricardo, vamos fazer uma condução de forma muito responsável, todas as pessoas podem interagir, conversar, isso é muito importante, não é? Maiara Miguel, seja bem-vinda. Pronto, então professor agora, Ricardo Jorge, pede para entrar na sala e nós vamos trazê-lo. Opa! Aguardando o Ricardo Jorge entrar na sala para a gente começar este debate fundamental. Professor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos. Hoje é um dia meio preguiçoso, né? Isso. Chovendo Aquele dia, muito. aquele dia sonolento, de chuva, chega a dar aquela moleza na gente. Mas assim, eu quero lhe dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui nessa conversa. Essa agenda nossa já tem o quê? Uns mais de 10 dias, eu acho, né? Que a gente Isso. vem aguardando chegar esse momento. Agora, para as pessoas que estão entrando agora, enquanto elas entram, professor Ricardo, eu faço sempre uma leitura dos dados da Covid no mundo, né? Não no mundo agora, eu estou focando mais no Brasil, para que a gente não deixe cair no esquecimento essas mortes, essas dores, esse luto de tantas famílias, porque a gente não pode, em hipótese alguma, fechar os olhos diante disso. Então, dados atualizados de hoje, Covid-19 no Brasil, mais de 104 mil óbitos. E aí a gente, mais uma vez, a gente se compadece, a gente presta a nossa solidariedade a todas essas famílias brasileiras. Pernambuco, 7.049 óbitos. Detalhe, hein? Pernambuco tem 9 milhões de habitantes e 200 mil, eu estou aqui arredondando para 9 milhões. No Cabo de Santo Agostinho, terra de onde o professor fala, e eu também, nós já tivemos 213 óbitos. Eu presto agora, neste momento, uma grande homenagem a um grande amigo, a um grande companheiro, chamado Edmilson Fonseca, que morava aí na Coab, perto do professor, uma figura humana que eu tinha um apreço muito grande por ele, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid-19. Agora, para chocar, professor Ricardo, muita gente, né, que pensa, bom, a doença iria acometer, iria atingir, de qualquer forma, todo mundo. Então, eu sempre trago dados comparativos para as pessoas entenderem que não é bem assim. Paraguai, um país vizinho nosso, com 7 milhões de habitantes. Vejam, 7 milhões de habitantes. Apenas 93 óbitos. O que é que foi feito no Paraguai que não foi feito aqui? Fica para a reflexão de cada um de nós. Tá certo? Nós estamos recebendo hoje, para essa conversa fundamental, e aí eu já registro algumas presenças importantes. Aí, aqui, é a de todo mundo que é importante. Mas entrou aí a doutora Silvia Letícia, que é uma liderança evangélica lá em Caruaru. Entrou aí Gilmário Agra, que eu já visualizei, que é
que foi membro da Comissão da Pastoral da Terra, tem uma participação importante no movimento religioso também. O doutor Raul Manhã de Castro, lá de Lyon, né, da França. O nosso querido amigo Gilberto, conhecido como Tim Maia, de Paulista, que participa de um movimento chamado Movimento de Trabalhadores Cristãos. Isabel Sena, que é professora da rede estadual, minha colega de trabalho, uma pessoa muito importante, inclusive, na educação de Pernambuco. Bom, então, feitos esses registros, eu tenho que reforçar aqui que nós estamos conversando com o professor Ricardo Jorge. Ele é mestre e doutorando em ciências nas religiões e membro da... Ele é mestre em ciências das religiões e doutorando também em ciências das religiões. E ele é membro também da Academia Cabense de Letras. E é um colega de profissão, é um professor. E aí eu me orgulho muito de tê-lo aqui, conversando conosco. Professor, eu lhe passo as palavras iniciais para saudar os convidados. Se quiser fazer algum comentário sobre esse problema difícil que nós passamos, nós e o planeta, né, que é essa pandemia, fique à vontade para, a partir daí, a gente começar o nosso diálogo. Boa tarde, né? Eu quero agradecer a Luiz Carlos pelo convite de estar conversando um pouco sobre essa questão, né? Como eu disse para você ontem, né, discutir a intolerância religiosa, eu me sinto na obrigação, enquanto pesquisador, pelo menos despertar nas pessoas um interesse em fazer algumas reflexões, né? Porque muitas vezes as pessoas são intolerantes, elas não se apercebem, porque a questão é cultural, né? E às vezes a gente reproduz as posturas preconceituosas que a gente tem sobre determinadas questões que a gente não conhece, né? A gente aprendeu durante muitas décadas, Luiz, de que só existe uma verdade. E aí a gente reproduzir essa verdade era muito mais fácil reproduzir, né? E hoje lidar com a diversidade cultural, né, é muito mais complexo do que... Não complexo, perdão. Tem que ter muito cuidado para que a gente não reproduza, né, essa postura intolerante, muitas vezes, que durante muitas décadas tem acontecido em nossa história, no nosso meio, né? Eu costumo dizer, sabe, Luiz, eu gostaria que todo mundo fizesse uma reflexão agora. Primeiro, é o seguinte, né? Eu fiquei imaginando, Luiz, na graduação, quando fui fazer história, não é porque a gente é historiador não, mas não tem outro curso melhor do que formar um ser, né? Porque a história, ela tem, né? E eu me perguntava assim, sabe, Luiz, por que na escravidão o capitão do mato era negro? E era ele que levava um outro negro para o tronco. Às vezes, Luiz, a gente reproduz as mesmas... São situações, né, que às vezes a gente reproduz também. E hoje, muitas vezes, nós estamos tendo a mesma postura de levar os nossos irmãos, né, que têm a mesma... vem do mesmo contexto, crucificando, né, levando para o tronco também, da mesma forma, né? Mas aí a gente vai conversar. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que, assim, quem está prestigiando a sua live, nessa live que você sempre faz à tarde, com temas maravilhosos, pessoas bem... Temas, assim, que às vezes eu estou trabalhando, mas eu vou lá dar uma olhadinha, volto e tal, que às vezes eu não posso, mas é muito interessante. Mas eu quero dizer para todos e para todas que nós estamos aqui fazendo ciência, e que a gente pode compartilhar, discutir, e que não existe verdades absolutas. Eu vou trazer algumas questões e que a gente pode dialogar tranquilamente. Mas primeiro, assim, eu queria conversar um pouquinho sobre o que é intolerância, né? O que é que eu entendo por intolerância religiosa? Intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender, né? Rechaçar as religiões, né? As liturgias, os cultos, é ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças, né? A intolerância religiosa, ela está marcada na história da humanidade, né? A gente observa isso
principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos, tá certo? Entre as religiões, em especial, né, aquelas que eram institucionalizadas, né, o cristianismo. Mas existia muito, a religião ela era um meio de demarcar o poder político, sempre foi, tá certo? Não tem como a gente fugir disso, né? Eu quero até apresentar o meu livro, meu último livro que eu lancei. Nesse livro eu falo justamente sobre essa questão aí, a demarcação da Leia, religião porque na política. para a gente aqui aparece ao contrário. Leia, pois não, o título do livro. Sim. O título do meu livro é Pode Confiar, ele é crente, né? Uhum. E aí eu faço uma leitura, né, dessa questão política religiosa. Mas veja, eu não vou entrar nessa abordagem, eu só quero trazer para vocês que a gente é um estudioso da área, mas observe o seguinte, né? A gente está passando um momento muito polarizado, né? O mundo está polarizado, né? As pessoas elas estão assim, como é que eu posso dizer para você? Elas estão como se a verdade dela fosse a única e ela não permite que o outro também possa expressar sua verdade. É como se eu aceitar a verdade de Luiz Carlos, eu fosse negar a minha, né? A gente está num momento onde as pessoas estão com dificuldades de falar sua verdade e permitir que o outro também tenha o direito de falar sua verdade, né? Eu quero dizer para vocês, primeiro, né, que a intolerância, né, religiosa, ela já é crime, tá certo? A intolerância, existe já uma lei que respalda que qualquer pessoa que for cometida por esse crime de intolerância, ela pode simplesmente recorrer, tá certo, à justiça, né? Tem um Professor, telefone, tem um eu telefone, vou, eu vou diga, lhe desculpa, fazer uma interferência. Eu vou lhe fazer uma interferência agora, na sua fala, pode fazer. me permita, para lhe fazer uma provocação ao professor e às pessoas que estão acompanhando a nossa live. Veja bem, por que é que, na sua opinião, tem que existir no Brasil? Eu estou falando que tem que existir porque no dia 21 de janeiro de 2007 foi instituído o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Por que é que tem que existir isso em um país que, para muita gente no mundo, é tido como um país tolerante, um país que recebeu milhares de imigrantes do mundo inteiro e que trouxeram de seus países suas tradições e práticas religiosas. Não é? Aqui a gente não tem guerra entre islâmicos e cristãos e católicos. Não é? Assim, a gente tem problemas, tanto é que existe o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. E em cima dessa provocação, eu quero lembrar aos nossos participantes dessa live que a palavra religião vem do latim religare, né? Que significa ligação com Deus, não é isso? Com o Isso. Eterno, com o Pai. Agora, se diante desse conceito de religião existem os conflitos, acontecem os problemas, os choques, e aí daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns fatos, né? Por que é que tem que existir no Brasil um dia de combate à intolerância religiosa? E eu peço às pessoas que entraram aí que podem deixar comentários e perguntas nessa caixinha aqui, ó, que tem uma interrogação, que daqui a pouquinho a gente abre para que o professor possa tecer os seus comentários. Professor Ricardo. Infelizmente, sabe, Luiz Carlos, a nossa história foi escrita por muito tempo pelos europeus, né? Não foi escrita por nós, né? E aí essa história positivista, né? Mas na verdade esse acontecimento, né? Esse dia que foi reservado no dia 21 de janeiro, né? Foi intitulado esse dia por causa daquele acontecimento que aconteceu, né? Na Bahia, aquela coisa todinha. E aí se tirou esse dia para poder a gente parar e refletir um pouquinho. Ó, a gente tem um dia de intolerância religiosa é porque, de fato, existe intolerância.
né? É uma forma da gente, vamos dizer, conscientizar as pessoas que a gente precisa parar um pouquinho, como a gente está parando hoje, sabe, Luiz? Em repensar, né? É porque, veja, o ato de eu ter, que a lei me garanta a Constituição, né? Porque o nosso Estado é laico, né? Ou seja, pelo Estado ser laico, então me dá o direito de professar a fé que eu queira, entretanto, eu tenho que respeitar também a sua, né? E justamente essa questão, né, no dia que se começa, a partir de 2007, em janeiro, vivenciar esse momento, é um momento assim, vamos parar um pouquinho e vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode discutir, né? Vamos ver o que a gente pode mobilizar a sociedade, a intenção dessa data, que não deveria, claro que não deveria, até porque a diversidade, olha, o Brasil, desde a sua formação entre indígenas, negros e brancos, já não era para se existir isso, né? Estamos em qual século que nós estamos hoje? Então, não era para ter, de fato, um dia para se refletir, porque, na verdade, isso não é nem para comemorar, a gente não está comemorando nada. A gente para esse dia porque a gente não está comemorando a intolerância, não é isso. A gente quer parar esse momento para começar a refletir, dizer assim, porque às vezes, Luiz, vou dizer de novo, a intolerância religiosa ela muitas vezes é silenciosa. E tu sabia, Luiz, que às vezes as pessoas reproduzem essa intolerância sem ter a consciência disso? Depois que a gente conversa, que a gente mostra, ela se apercebe no diálogo, É na tão conversa. forte. Isso é muito forte, né, professor? Isso, isso. Tá, Por isso, tá tão sabe, Gustavo? entranhado, né? Isso, por isso que eu me coloco enquanto cientista da religião, eu sou muito respeitoso em qualquer abordagem que eu vou tratar a respeito da religião do outro. Entendeu? Eu me sinto. Veja bem. Isso, veja bem. Nós combinamos que o senhor iria tratar tecnicamente disso. Até agora está tranquilo. Está tranquilo. Não, O eu sempre professor. digo Não, isso. veja bem. O professor acabou de registrar, professor Ricardo, que o Estado é laico. Ele não tem vínculo com nenhuma tradição religiosa. Ele não pode ter lado religioso. O Estado é laico, não é isso? Agora, Isso. veja só o que disse o antropólogo Luiz Motti. O antropólogo Luiz Motti. Ele disse: toda religião é preconceituosa. Bom, é uma provocação. Henri Isso. Sobel, o finado Henri Sobel, rabino. A intolerância é uma ameaça à paz mundial. A paz mundial, tá? E um babalorixá do Rio de Janeiro. A intolerância é coisa do homem ou de Deus? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: isso é coisa dos homens, porque Deus não é intolerante. Verdade. Olha, o maior exemplo de Deus, de Jesus Cristo na Terra, Jesus Cristo foi o maior comunista que se teve. Jesus Cristo, mesmo com todas as suas doutrinas, com todos os seus valores, mas ele respeitava o diferente. Ele nunca faltou com respeito. Né? Veja, na situação daquela viúva, que a viúva, não, perdão, da prostituta que foi pega pelos fariseus, no ato de prostituição que levou para ele. A lei dizia o que naquele momento? Que ela podia ser apedrejada, não é isso? Uhum. Ele parou, levantou o rosto, olhou para os fariseus e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele baixa o rosto, está lá no texto bíblico. Quando ele se levanta, ele pergunta: cadê teus acusadores? Vai no pecado. Ou seja, ele não transgrediu a lei, ele levou as pessoas. Ou seja, o sentido da religião é justamente esse. De levar as pessoas a refletir, de entenderem que nesse espaço tem lugar para todo mundo e todo mundo pode ser o que queira ser. Agora, veja, a fala do antropólogo aí, muito interessante, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Religião é cultura, tá certo, gente? Toda religião é cultura. A gente tem que entender que a espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Quando você, quando você chega para a gente e diz assim, que religião quer dizer religar, ligar o homem a Deus, beleza. Mas eu quero dizer que, a passar do tempo na cultura, o homem vai construindo essa forma de chegar a Deus. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que bota um copo de água em cima da televisão, ora e crê que Deus vai operar. Tem gente que pode se ajoelhar no quarto, fazer uma oração ou rezar e alcançar
uma vitória. Tem gente que reza o terço e crê que Deus vai abençoar. Tem gente que sobe uma escadaria de joelho pagando uma promessa. Então, tem várias formas, Luiz Carlos, de se chegar a Deus. Isso é religião, tá certo? Pois bem, espiritualidade é o teu relacionamento com Deus. É aquele relacionamento que você mantém. Então, como é que você faz para ter essa espiritualidade com Deus? Você ora, reza, você faz o quê? Você tem seus momentos com Ele. Então, isso é uma coisa muito pessoal. É entre o ser humano e o próprio Deus, a tua espiritualidade. Então, veja, o que o antropólogo vai falar, de fato, acontece. Então, ao passar do tempo, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas, elas vão estar usando essas doutrinas, os dogmas, para aprisionar as pessoas e reproduzir, vamos dizer assim, pessoas aprisionadas, né, que não têm a capacidade de sair desses dogmas, tá certo? Porque fica muito mais fácil de levar essas pessoas nesses grupos. Mas aí, e outra coisa que é mais sério, é aquela perspectiva, Luiz Carlos, de onde as pessoas, veja, eu estou dentro de um grupo religioso, eu tenho os dogmas da minha igreja, que a gente tem que seguir, se eu estou nela, eu estou lá, eu estou gostando, eu vou seguir meus dogmas, mas eu tenho que entender que tem um outro vizinho, um outro amigo, um outro colega de trabalho que pensa diferente de mim. Teve uma religião diferente, que a cultura dele é diferente, e tem outros dogmas. Aí o que acontece? Aí às vezes eu pego aqueles meus dogmas e acho que o outro que não segue é meu inimigo e que ele tem que seguir. Né? Doutor Ricardo, veja bem, fazendo alguns registros aqui, já tem vários comentários, inclusive na caixinha de perguntas. O professor Raul, lá de Lyon, da França, está registrando que entrou aqui no nosso debate o professor Rogério, da Universidade Federal de Pernambuco, que é evangélico. É muito importante registrar essa presença e a gente agradece a presença do professor Rogério aqui. E o jovem Gilmário Agra, ele está dizendo que o Estado laico é uma utopia no Brasil. E aí, eu queria que o senhor comentasse isso daqui a pouquinho. Deixa eu abrir primeiro essa caixinha aqui de perguntas. O senhor tem papel e caneta aí? Porque talvez o senhor precise fazer algumas anotações. A gente forma um bloco de 3 e as pessoas que queiram deixar comentários e perguntas vão depois aqui nessa caixinha aqui que tem um ponto de interrogação. Deixa eu ler aqui o que já tem aqui para a gente aqui. Vamos lá. Rômulo Vicente, especialista em museu, grande companheiro professor. Não seria a instituição religiosa deixa eu ver aqui, o motor destes confrontos? A tentativa de se manter da relevância, né? Foi isso que eu entendi. Não seria a instituição religiosa o motor destes confrontos? Uma outra questão de Jamiles. As leis deveriam ser mais duras em questão em relação à intolerância religiosa. Um comentário de Jamiles. E ela deixa aqui qual é a opinião dos senhores sobre pessoas que se dizem crentes em Deus e praticam isto. Bom, é uma opinião, é uma pergunta da Jamiles. Eu vou ler aqui. Você conhece o pastor Ariovaldo Ramos? Uma pergunta do professor Raul, lá de Lyon. Se o professor conhece o pastor Ariovaldo Ramos. Professor Ricardo, deu para compreender, deu tempo para registrar as questões? Sim, sim. Então, fique à vontade para respondê-las. E a primeira provocação que eu fiz foi: boa tarde, professor Adnício. A primeira provocação que eu fiz antes de abrir a caixinha de perguntas foi em relação ao Estado laico. Na verdade, foi o professor Gilmário Agra que coloca o Estado laico como uma utopia no Brasil, já que nós temos segmentos religiosos que são profundamente perseguidos, né, como, por exemplo, os praticantes das religiões de origem afro. Né? Inclusive, invadem terreiros, tocam fogo nos terreiros. Esse respeito às práticas religiosas no Brasil parece que é uma coisa um pouco utópica, né? Mas, por gentileza, professor. Pronto, como você já introduziu essa questão que eu gostaria de tocar sobre justamente o Estado laico, né, que o professor questionou. De fato, infelizmente, né,
a questão do Estado laico brasileiro, né, é meio contraditório, porque, de fato, a lei está lá, né, quando a gente vai pesquisar, falar sobre o Estado laico, a impressão que a gente tem é que o que está na lei, de fato, não se faz valer, né? Mas a gente vê, principalmente nos dias de hoje, sabe, Luiz? E o professor que fez a pergunta, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muita relação entre a igreja, né, e o Estado nas negociações, né, a questão dos pleitos eleitorais hoje, né, porque a gente está vendo, aí a gente não vê essa separação, e eu vejo muitos líderes religiosos dizendo que precisam ocupar o espaço para preservar os valores, né? Mas o Estado brasileiro, né, nunca foi, né? O Estado brasileiro sempre teve uma ligação direta com a Igreja Católica, tá? A história aí, né? Em seguida, né, com o crescimento dos evangélicos, também está aí. Hoje existe bancada evangélica dentro do Congresso Nacional, né? Eu não sei até que ponto respeito, mas eu não sei até que ponto, né, isso é bom, porque assim, a impressão que a gente tem é que deveria ter também uma bancada das religiões brasileiras, né? Então, todos os segmentos religiosos teriam um representante, porque a gente começa a perceber, né, que foi a pergunta, teve uma pessoa que perguntou, não seria a instituição religião o motor desses conflitos? É verdade, viu? Isso é a resposta. Infelizmente, as instituições, quando elas começam a crescer, elas pegam como é que eu posso dizer assim, os nomes, né, delas e começam a virar uma questão mercadológica, né, para adquirir mais fiéis, né? Então, assim, na verdade, infelizmente, né, as instituições, né, infelizmente, ela tem sido um motor para gerar essa intolerância quando, se dentro dos grupos religiosos, não se ensina, né, essa questão, sabe, de dizer assim, olha, nós somos de tal grupo, nossa doutrina é essa, mas vamos respeitar o nosso irmão que pensa diferente da gente, que age diferente da gente. Jamile vai dizer assim, leis mais duras. Jamile é uma aluna minha, né? Eu quero dizer a você, Jamile, e aos demais que leis existem, de fato. A questão é que no Brasil, infelizmente, o preconceito, né, vocês observem que no Rio de Janeiro tem muitos traficantes que aceitam o evangelho, vai para outra religião, e de repente eles começam, naquela região ali, naquela favela, eles começam a mandar invadir, pessoal, invadir e quebrar os santos, os terreiros, aquela coisa toda, né? Agora, isso respaldado em nome de um discurso religioso que promove o ódio. Porque eu posso ser aquilo que eu acredito sem precisar agredir o outro, né? E aí eu acredito, Jamile, que essa questão da gente dizer assim, de lei mais dura, eu acho que não. Eu acho que a única solução que a gente pode resolver essa questão da intolerância religiosa, sabe o que é? É a gente dialogando, é a gente conversando. O diálogo é a melhor solução para qualquer conflito. Porque se existe intolerante, qual é a postura de uma pessoa intolerante? Ela só acha que a verdade dela é absoluta e ela não permite que o outro possa falar a sua verdade. Isso é um intolerante. Professor, veja bem, os intolerantes, segundo vários especialistas aí, eles fazem parte de uma minoria. Só que é uma minoria que fala, que grita muito alto, que faz muito barulho. Se tem na Constituição de 88 que a liberdade de crença é inviolável, e essa pequena minoria continua provocando cismas, conflitos, inclusive passando a ideia de que as religiões estão em conflito. Veja, aquele pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, eu acho que foi essa imagem, não é? Ele fazia parte de uma determinada igreja, e os demais pastores de diversas outras congregações
repudiaram veementemente a atitude daquele indivíduo, ou seja, aquela minoria. Mas a repercussão do que ele fez foi uma coisa absurda. O senhor acha que o Poder Judiciário deveria atuar para fazer prevalecer o que reza a Constituição Federal? Para garantir esse direito? Sim. Quando eu digo que a gente precisa dialogar mais, conversar mais, hoje as redes sociais nos permitem, né, gente de outro país está conversando com a gente aqui, a gente dialogando, né, tecnologia, né, você enquanto professor intelectual, enquanto pessoa, formador de opinião, isso é importantíssimo, né, você promover esses debates, mas dizer para você, Luiz Carlos, que existe um Disque 100. É um número que você liga para o 100, denunciando qualquer situação de intolerância religiosa. De 2015, os últimos dados que eu tive, de 2015 a 2017, houve uma média de, no Brasil, tá certo? Uma média, tá bom? Por dia, cada dia, 24 horas, uma média de 38 denúncias. Tá bom? As denúncias, elas acontecem, né? As intolerâncias, assim, tem feito um trabalho, mas infelizmente, eu acho que a única solução para poder a gente administrar, porque assim, eu não quero ir para a causa, para a punição. Eu acho que uma educação preventiva, eu acho que se a gente consegue começar a dialogar sobre essas questões, trazer isso para dentro dos púlpitos da igreja, entendeu? Trazer isso, os líderes precisam conscientizar de que ele pode continuar sendo líder, defendendo seus dogmas, suas doutrinas, mas trazer para o seu fiel de que ele não precisa agredir o outro. Porque isso é ser cristão. Isso é natural do ser humano respeitar. Está a lei aí dizendo isso. Agora veja, como o Jamil e muitos alunos, quando a gente começa a discutir, conversar sobre essas questões, eles vão logo para as causas. Entendeu? Então, se a gente não... E outra coisa, existem poucas pessoas que militam sobre essa questão. Veja, durante algum tempo, quem estudava a religião são os antropólogos, historiadores, sociólogos, né? Tal. Hoje já existe uma ciência que está se arrumando, que é a ciência da religião, que busque, com o apoio dessas outras ciências, tal. Beleza, então já está se fortalecendo. Você veja que hoje, nas escolas para o ensino religioso ser ministrado, nós já temos aí uma licenciatura na área de ciência da religião que vai trazer um profissional mais preparado para trabalhar a religião no sentido laico e não baseado em doutrinas, em dogmas. Isso já vai ser um grande avanço. Mas aí nós precisamos de pessoas como você, formador de opinião, que tem uma leitura de mundo, que saiba separar as suas crenças das dos outros e saiba levar um discurso, vamos dizer assim, formador, fazendo com que os outros conheçam. Eu vou dizer a vocês, porque muitas vezes a gente fica muito nas consequências, eu gostaria de compartilhar com vocês uma entrevista que teve no canal Canção Nova, do padre Marcial Marcineiro. Ele falou, eu fiquei encantado com essa fala do padre. Ele, quando terminou, chegou a me emocionar, chegou a me arrepiar todinho. E o padre conversando, aí você percebe quando um cristão, quando um cidadão, de fato, ele entende, né, a importância, né, de respeitar o outro. Veja só o que ele vai dizer. Nessa canção, também um professor e pesquisador definiu o diálogo interreligioso como um intercâmbio entre as diversas religiões existentes. Ô, Luiz Carlos, uma pergunta. Você sabe o que é intercâmbio? Uhum. Tu poderia me dizer o que é? Tem a ver com troca, né? Pois bem. Mas intercâmbio. Isso. Quando você vai para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, tu tem certo. Dia e hora para ir e dia e hora para voltar, não é isso? Exatamente. Primeira coisa, tu vai fazer um intercâmbio para uma cultura que tu não queira? Não. Porque você vai aprender alguma coisa? Se é uma troca, eu tenho que optar por essa troca, né? Esse conhecimento. Você tem que ir aberto, não é isso? Para aprender? Tem que ir aberto. Exatamente. Outra coisa, aí você vai, aprende lá e você sabe que vai voltar. Você volta.
Você perdeu sua identidade, suas origens, o que você acreditava? Pois Não há bem, motivo. pois bem. Então, o diálogo nos permite fazer esses intercâmbios. A gente está perdendo a oportunidade de aprender de outras religiões que a gente não compartilha, que a gente não comunga, por uma questão preconceituosa. Muito importante seu registro, viu? Olha, professor Ricardo, eu peço ao doutor Raul, o doutor Raul está fazendo aqui registros de presenças importantes, inclusive da Universidade Federal. Ele citou o nome de outra pessoa, só que a imagem, o texto passou muito rapidamente e não deu para ler, não deu para registrar. Eu vou trazer agora, mais uma vez, Ricardo, as questões que estão aqui no quadro de perguntas e comentários para você, tá? Mais uma vez, comentar e responder. Olha aí, professor Rômulo. Bom, isso aqui a gente já viu. O professor Rômulo. Adevaldo. Todo dogma humano existe, em todo dogma humano existem os radicais. Dentro do templo existem ensinamentos sobre respeito. Comentário do nosso colega. Manuela Roberta. Professor, quando começou a intolerância no Brasil? Manuela Roberta, mandando um abraço para você, corações. Nivaldo, mestre em ciências da religião. Conheço. O Estado continua sendo confessional com símbolos católicos. Olha aí. E agora o professor Raul registra mais uma vez a presença de Sebastião Rogério de Freitas Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. Deixa eu colocar mais uma. Pode ser, professor? Pode. Vamos lá. Pronto. Então, as outras já foram lidas, já foram comentadas. Eu quero, antes do professor responder e comentar aí as questões, eu quero convidar a todos para se inscreverem no nosso canal no YouTube, né? @maniadehistory. Brevemente, nós estaremos também trabalhando de forma integrada com o YouTube, Facebook, Instagram. A gente tem Twitter também. E vocês vão encontrar, vou pedir para a Ana Luísa, que está aqui do lado, colocar aí, @maniadehistory. Mas as pessoas que têm muita intimidade com o Instagram, podem ir lá na bio, e já está lá o link, você vai clicar e se inscrever no nosso canal no YouTube, que em breve a gente vai ter também muita produção de conhecimentos por lá. Muitas entrevistas boas, muita gente contribuindo com a nossa cultura, enfim, com a nossa formação. Mas vamos lá, professor. As provocações estão aí. Pronto. A religião é um tema realmente, não é? A tal da intolerância é muito sensível. E eu quero até dizer para todos aqui que estão aqui, assim, compartilhando com a gente esse momento, que eu também não sou a favor dessas verdades absolutas enquanto a gente discute essa questão da religiosidade. E eu tenho muito respeito por todas, né? Mas uma coisa que teve uma pessoa que perguntou, todo dogma existe, os radicais, mas também as instituições elas ensinam respeito, eu concordo. Eu também acho que, de fato, né, são os radicais, né? O perigo, todo o perigo, são as pessoas desses radicais que na verdade divulgam, né, e essa concepção da intolerância, achando como se só existe aquela verdade. Mas aí eu acho que o diálogo ainda é a única saída que a gente tem, né? E eu acho que o risco de a gente não dialogar é um perigo. Eu acho que mesmo que esse grupo, pessoas radicais em cada grupo de religiosos, que a gente não pode comprometer, viu, Luiz Carlos? É uma atitude de uma pessoa de um grupo religioso achar que todos são assim, que não é muitas vezes, e na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, não são, não é? O que para mim pode parecer muito, vamos dizer assim, errado, a prática, né? Ou um ritual religioso que eu não me sinta bem, que eu não acho, mas assim, a gente tem que entender que religião e cultura é uma construção aí. Se você observar direitinho, a questão mesmo dos terreiros, não fica termo religioso,
que aconteceu nas senzalas, né? Que você vê muitos santos que estão na Igreja Católica que você vai para o terreiro e encontra lá alguns santos, é o mesmo santo. Só que, quer dizer, com aquele secretismo religioso. Então, existe muita mistura. Quando você vai estudar uma religião, um surgimento de uma religião, você percebe isso. Você percebe que há uma mistura. Você vai para o budismo, você vai para... Então, assim, quem estuda as religiões percebe muito esse secretismo em algumas religiões, essa mistura das religiões. Mas eu concordo com a pergunta, com a afirmação, né, que eu acho que um professor fez aí do dogma, né, que de fato, infelizmente, existem pessoas que se utilizam, né? Mas é importante a gente sempre promover com essas pessoas o diálogo, mostrando, né, a necessidade de que eu preciso respeitar a opinião do outro, eu preciso respeitar a crença do outro, mesmo que ela seja diferente da minha. Teve uma aluna minha aí, né, do curso de pedagogia, ela perguntou, né, quando começou a intolerância. Olha, eu acho que a intolerância é muito antiga, viu? Porque assim, não antiga no sentido, né, a gente viu a intolerância na chegada dos portugueses no Brasil, né? Ela foi bem específica, ela se referiu ao Brasil, foi. Não é no Brasil, porque quando os portugueses chegaram, a primeira coisa, vieram os jesuítas, né, para catequizar os índios, ou seja, nem respeitaram a cultura do índio, né? Ou seja, todos tinham que professar os mesmos dogmas, então assim. Mas eu quero trazer essa abordagem como padre, né, na rádio, né, quando ele trouxe essa questão né, de você poder ir fazer o intercâmbio, sabe? E aí a gente observa, sabe, como é difícil. Se você é professor de história, sabe, nos livros didáticos, não aparece a história do povo negro, africano, né? Agora que está vindo uma folhinha, né? E outra coisa, a história do Egito, que é na África, embranqueceram todo mundo. Quer dizer, é uma reprodução seríssima. Então, assim, se você observar o que os livros didáticos, assim, porque é professor de educação básica, você estou dizendo, eles não priorizam, eles não mostram uma diversidade religiosa. Né? É incrível que o Brasil, que tem mais de 50% de herdeiros dessa cultura afro, de negros, é incrível como a própria historiografia brasileira toca muito pouco nessas tradições desse povo, não é? Fortalecendo e inclusive, inibindo a prática do preconceito dentro das escolas. Não sei se o professor lembra, mas uma aluna no Rio de Janeiro, ela sofria bullying na escola, porque nas sextas-feiras ela ia de branco. E aí o professor Edmício Francisco deixa um comentário aí. Professor de História, ao meu ver, as religiões têm feito mais mal do que bem para a humanidade. E aí ele pergunta, concorda? Não, assim, eu só queria concluir, depois eu vou responder a pergunta dele, assim, mas olha, o que eu quero compartilhar com vocês, assim, trazer, né, eu não estou aqui para trazer respostas, mas, assim, eu estou aqui no papel de indagar algumas questões. As religiões, ela tem um papel importante na sociedade. Se você for pegar a história da Igreja Católica, não só teve coisa errada, teve muita coisa boa. Ela teve vários trabalhos sociais que ela teve movimentos do trabalho do homem do campo. Quer dizer, é uma história riquíssima. A Igreja, né? A Igreja evangélica hoje, sempre recuperação. Tem um lado bom, não é só o lado ruim. Agora, a grande questão, e vou dizer uma coisa a vocês, como uma pergunta que houve aí, né? Em cada grupo religioso existem aquelas pessoas mais radicais que muitas vezes promovem a intolerância, né? Justamente por ser desprovida de conhecimento, né? Porque também tem isso, né? Tem isso. Professor, agora veja, Ricardo, o que é que o senhor acha dessa crítica? Ele acha, o professor de início, ele acha que a religião provoca mais conflitos para a humanidade do que o contrário. O professor de início, que é de história. Agora, eu aproveito e lhe faço uma outra provocação. É uma provocação, fique à vontade. Como o senhor concorda que existe um mercado da fé
muitas críticas são feitas em relação a isso, a esses programas de TV, a esses pedidos exagerados de ofertas, de dízimo, disso, daquilo. Muita gente faz até o levantamento dos bens dos líderes religiosos, publicam aí nas redes sociais. Bom, o senhor acredita que no Brasil existe um mercado da fé e que por trás desse mercado da fé também entra a política, a disputa por fiéis? É uma provocação forte, né? Olha, assim, né? A pesquisa, eu já fiz uma pesquisa na cidade do Cabo Santo Agostinho, eu fiquei estarrecido, né? Num bairro onde eu moro, que você conhece, ou outras pessoas não conhecem, mas um bairro onde eu moro, eu identifiquei 137 igrejas de garagem, pequenas. Todas elas derivadas de igrejas grandes, né? Eu não quero... Eu estou trabalhando em cima de dados, tá certo? Então, ou seja, quais foram os motivos dessas separações para as pessoas abrirem, né? Eu acho que a legislação também, sabe, Luiz, fica muito falha, sabe? Porque as pessoas abrem essas igrejas assim, sem nenhuma autorização, pegam nas garagens, aqueles prédios, aí começam o ciclo, né? Para você que existe estudiosos na área, né, que vai estudar sobre os neopentecostais, essas igrejas novas, que estão nascendo muitas vezes sem doutrinas, né, que eu acho que são as mais perigosas, porque, veja, quando uma igreja ela nasce baseada numa doutrina, você já conhece, você sabe a prática e tal, mas quando uma igreja ela nasce, que são essas neopentecostais, que estão nascendo agora, né, mas sem nenhum princípio, né, onde é regido suas práticas, aí é perigoso, porque acontece, e no final, muitas vezes, elas terminam se desviando, né, virando uma seita, né? Que é outra questão que não é a temática que a gente vai discutir, está discutindo aqui. Mas voltando para o que você perguntou, de fato, hoje, infelizmente, né, a teologia da prosperidade, né? A gente está voltando à Idade Média com uma outra roupagem, né? É um outro cenário, né? Um cenário mercadológico. Você vê os programas de televisões hoje, se você pega, cada líder tem 1 hora de programa, a metade da hora do programa é divulgando livros, é vendendo. Ou seja, pode parar um pouquinho e analise o tempo, o que eles dizem, o que se faz, né? Então, hoje, os produtos religiosos são os mais caros. Entendeu? Você vai ter Bíblia de R$ 1.000 e poucos. Eu acho que esses produtos não deveriam, então, virou um mercado, na verdade. Não tem como a gente botar a pena e dizer que não existe, virou um mercado. Eu escuto muitos amigos dizer assim, eu vou abrir uma igreja para mim. Mas quando ele diz isso, ele já deu uma sátira em cima da realidade que a gente está vendo por aí, né? Mas eu queria só falar sobre essa questão do conflito, né? Eu acho que a gente, as pessoas que têm consciência, as pessoas, os intelectuais, os professores, as pessoas que é formador da opinião, Luiz, tem que apaziguar esses conflitos e promover o diálogo. Entendeu? Quando o professor, quando o padre, na rádio, ele vai dizer, ele vai fomentar, tá certo? A necessidade, né, da importância da gente compreender que eu preciso me desarmar para aprender a cultura do outro, né? Isso é um ensinamento importante. E outra coisa, quando eu vou aprender a cultura do outro no intercâmbio, eu volto para a minha cultura e eu não perco minha identidade. Pelo contrário, eu vou me enriquecer mais. E outra coisa, quanto mais você conhece a religião do outro, mais você fica convicto da tua. Sabia disso? Pois é. Agora vê só. Sabe por que os líderes religiosos... A minha impressão, isso é uma leitura minha. Sabe por que os líderes religiosos eles têm muita vaidade?
e eles têm dificuldade de se juntar para conversar, dialogar, começando por eles, para dar exemplo para os liderados. É porque é muita vaidade. Aí, assim, cada líder quer começar por ele, como se ele fosse o líder do movimento. Aí o outro já não vai porque foi o que começou. E aí começa. A pergunta que um cidadão fez aí, que um professor que você falou, sobre essa questão da igreja, será que não é a igreja que, né, que gera essa intolerância? Muitas vezes, né, Pois é. são os discursos. E entrou um jovem agora, Matheus Williams, que é católico, a gente agradece a presença dele, um poeta, professor, José Lucas, a gente agradece, e Gilmário, que é espírita, coloca também que esse segmento sofre muito preconceito por ser um grupo de estudos. Os espíritas também sofrem bastante preconceito. Olha que situação difícil. Professor, vamos ver se tem alguma outra provocação na caixinha aqui. Tem. O mercado cresceu através do nascimento heréticos. Isso é um perigo, não sei se o professor gostaria de comentar essa questão. E eu lhe faço uma provocação. Essa é bastante delicada. Eu acho que eu creio que seja a maior de todas. Se Jesus Cristo estivesse vivo hoje entre nós, andando com pobres, pretos, favelados, prostitutas e dando suporte espiritual a ladrões, visitando penitenciárias, como o senhor acha que Jesus Cristo seria tratado hoje, no século XXI, entre nós? Olhe, pelas leituras, por eu ter minha espiritualidade, ser cristão, ele estaria muito triste. Porque, na verdade, a igreja não era para dividir o povo. Quando eu falo igreja, sou eu e você. Sim. Aí o que acontece hoje? Cada grupo religioso levanta uma bandeira, abre na frente dessa bandeira um nome, então cada um é a melhor. Fizeram a pergunta sobre o mercado, né, da heresia. Porque hoje se utiliza muito, né, as campanhas dessas igrejas, né, e às vezes, assim, se você for levar, tem algumas situações que passa a ser heresia, que as pessoas saem dali daquele contexto bíblico para estar barganhando dinheiros, né, quem pode tanto, aí faz aqueles eventos, né, então, eu confesso a vocês, assim, que é perigoso, claro, né, esse mercado herético tem incentivado mais a questão da intolerância, isso de fato é um avanço, mas a gente não pode correr o risco de não promover o diálogo. E outra coisa, eu queria só voltar em relação a gente poder promover o diálogo, sabe, Luiz Carlos? Porque, veja, esse rapaz do espírita, por exemplo, mesmo, eu quero convocar você, por que não a gente... a academia está aí, a gente precisa de pessoas que vão estudar, que vão fomentar esses conhecimentos de forma laica, de verdade, sem nenhum dogma, e fazer ciência, para até poder a gente fomentar. O meu papel de estar aqui com vocês hoje é a minha responsabilidade de trazer, de pelo menos levantar essas questões e dizer assim, vamos lá. Então, veja, tem gente que nem sabe que existe o Disque 2 100. minutos. 2 minutos. Dito ok. Que existe o Disque 100 para denunciar atos de intolerância religiosa. Professor, olha, pastor Ariovaldo Ramos aqui presente, professor Edmício, Gilmário Agra, várias pessoas aí disseram que se Jesus Cristo estivesse hoje, ele teria sido vítima também da intolerância e talvez fosse até morto de novo por conta dessa intolerância, por conta das opções que ele fez, uma opção preferencial pelos pobres, pelos mais humildes. Então, é um comentário deixado aí pelos colegas, eu estou só fazendo o registro. Mas, assim, eu quero aproveitar esse tempo para agradecer, professor, pela sua disponibilidade. Eu acho que de todos os tópicos, de todos os temas que eu trouxe para o debate, esse foi o mais polêmico, o mais sensível. Não é fácil abordar religião, não é fácil tocar em fé
nessas questões, porque mexe com a cultura, como o senhor falou, mexe com a sensibilidade de muita gente. Agora, apontando para frente, apontando para o horizonte, eu gostaria de, além de lhe agradecer, para passar a palavra para o amigo nessas considerações finais, apontando para a esperança, para algo novo, que a gente possa construir a partir desse sentimento de fraternidade e de humanidade que deve existir entre todos nós, independentemente da nossa opção religiosa. Mas antes, amanhã, estaremos aqui às 16 horas, debatendo um tema fundamental sobre imigrantes, direitos humanos, refugiados, com um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Ele é um alto funcionário da diplomacia do governo federal e a gente amanhã, se Deus quiser, eu aproveito para convidar todo mundo para essa live amanhã sobre um tema também hipersensível, supersensível, que é a questão da imigração e refugiados pelo mundo. Professor Ricardo, o senhor tem 4 minutos para agradecer e proferir as suas considerações finais. Muito obrigado. Primeiro eu queria falar, Luiz Carlos, o seguinte. A intolerância, a gente está no momento atual, né, com uma bipolarização muito grande, não só religiosa, política, né? Então, assim, a gente está num momento muito delicado, né? Mas eu tenho esperança porque eu acredito muito nas pessoas, no bom senso, na espiritualidade das pessoas entenderem que o mundo hoje não é mais um mundo onde todos são iguais, onde existe hoje essa questão multicultural, onde o Brasil é um país, né, de dimensões continentais, 5 regiões, né? Se você às vezes sai daqui, vai para o norte, você já vê outras culturas, outro tipo de alimentação, então todos nós somos diferentes. E eu tenho muita esperança da gente poder, do brasileiro perceber que a gente não pode negar a nossa herança. A nossa herança é essa diversidade, sabe? É a diferença. Nosso legado enquanto brasileiros, Luiz, é a diferença. É a diferença não só da cor, mas também do posicionamento político, mas também do posicionamento religioso e das nossas escolhas. Né? A diferença é uma coisa entranhada na nossa formação. Tá bom? Eu quero agradecer a Luiz, dizer a Luiz e parabenizar você, né, por esse momento e dizer que essas coisas que aparentemente não tem nenhum efeito, essas questões aqui que você está fazendo às tardes, que tem um efeito que você não imagina o quanto, porque a gente trabalhando aqui, discutindo temas diversos, entre eles hoje a intolerância religiosa, e a partir daí a gente começa a despertar nessas pessoas que estão conosco, né, até comigo, em outros momentos, quando eu entro para assistir também, né, e eu quero parabenizar esse... E a gente percebe, sabe, Luiz, que não é uma questão de querer aparecer, não, é porque é aquela preocupação de trazer informação, né? De trazer uma informação partindo do viés da ciência, sem partidarismo, sem ideologia, na discussão, da aprendizagem, e eu parabenizo você por essa sua atitude, que hoje a gente vê muitas lives, que a gente vê, as lives estão todas mal intencionadas, e na maioria das vezes com intenções que, né, e eu tenho observado o seu foco na qualidade, no convite das pessoas, nas discussões, e isso é importante. E é tão importante que eu estou aqui com você hoje, para dizer a você que você pode parar, pensar, refletir, dizer assim, eu estou fazendo nada, não. Você não tem noção do que você está fazendo. E é nessas contragotas que a gente consegue mudar esse mundo. E é por isso, por eu estar aqui, que eu tenho esperança que lá na frente a gente vai conseguir chegar aqui, todo mundo aqui dizer assim, ó, a gente não teve mais nenhuma situação de intolerância religiosa no Brasil. Muito obrigado. Professor Ricardo, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Com essa frase de uma canção de Padre Geraldo Leite Bastos, que foi de Ponte dos Carvalhos, que foi do município de Escada, eu encerro essa live que, para mim, foi maravilhosa. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi inspiradora, nos fortalece e nos aponta para um futuro melhor, de mais paz, de fraternidade e de convívio respeitoso. Um abraço virtuoso e virtual para todo mundo aí. Até amanhã, se Deus quiser, às 4 horas. Valeu.